Porque você, como agência, Sem grana, não vai você conseguir fazer. agencia a solução do problema do cliente. Então, é seu dever levar propostas de investimento para a empresa. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Pod. Antes de eu trazer o meu convidado de hoje, ilustre convidado, veio de longe. Quantas horas deu? Não, nem longe não deu 15 minutos. Tô aqui do É lado. verdade, porque a gente já estava aqui de manhã e teve já muita conversa, já teve até rabisco na lousa. Então, se entrou nesse nível de rabisco na lousa, já faz parte da minha tribo. Eu não consigo, né? E até abrindo aqui o Pod, então, antes da introdução, abre um parênteses. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é rabiscar. Então, assim, eu não consigo lidar. São duas coisas que eu não consigo lidar. Eu amo tecnologia, vivo tecnologia de verdade, adoro tecnologia. Menos para Moleskine, então a tecnologia não supera. A Apple pode fazer o melhor bloco de notas, desculpa, dane-se, eu vou continuar usando o Moleskine. E a outra é planejar sem ter um quadro para escrever e ali você começa, eu posto de vez em quando nos stories, tal, até isso, parece um monte de rabisco, mas ali tem tanta transferência de plano, ideia e organização visual, que eu sou totalmente lúdico, isso me ajuda demais. Mas peraí, calma. Então, se você quer melhorar o seu negócio, quer acelerar, independentemente do qual for o teu momento, Tiagão, eu quero criar minha agência boutique, eu não quero uma agência com 1 milhão de clientes com 1 milhão de colaboradores. Tiagão, eu quero uma agência nichada. Tudo bem. Tiagão, eu quero uma agência igual a agência Adventures. Eu quero fazer o mesmo caminho. Tudo que você quiser, efetivamente, a gente tem como te ajudar. Empreender, eu falo isso em alguns episódios e falo isso aqui dentro do ecossistema há muito tempo. Empreender sozinho é uma decisão. Tiago, mas isso é óbvio, mas a gente não faz nada que é óbvio. Por isso que a gente bate tanta cabeça. Então, vai lá em partneradventures.com, vai ter um formulário, você digita o seu momento e com certeza a gente vai poder te ajudar de alguma forma, tá bom? Feito isso, gente, eu tenho uma felicidade muito grande, foi um papo muito 10 e eu vou tentar replicar e trazer alguns insights aqui do que a gente já conversou. Eu tenho a honra de apresentar para vocês o João. João, eu não vou nem falar da temporada, porque a gente vai dividir por temporada. A gente vai dividir isso por temporada. Então, assim, hoje é o João de qual empresa? Dashpan. Vocês vão entender o porquê disso. Vai lá, João, se apresenta pra galera do Pod. Cara, primeiro deixa eu fazer um jabá, tá? Vai lá. Porque eu sou cria do Partner e a gente tem muito claro na vida da agência, porque além do Dashpan, pessoal, o Dashpan ele é um spin-off de uma agência. Exato, por isso. É um spin-off empurrado pela equipe do Partners. O Partners quase forçou a gente a criar esse spin-off. Muito grato por essa parceria. Mas o principal foi que no final da minha gestão de agência, foi um momento que eu precisava passar o bastão. Perfeito. Eu vivia essa dor que eu acho que toda agência vive, de você estar com contato de um monte de cliente. A gente chegou a ter mais de 50 clientes simultaneamente, 36 funcionários, ter dois escritórios físicos ao mesmo tempo. E no final da minha gestão eu estava extremamente esgotado. Eu já tinha feito um monte de implementação de tecnologia, mas faltava uma parada que era cultural. Total. E cultura você não consegue impor nas pessoas. Cultura você tem que desenvolver nelas. E quando você é o gestor do negócio, quando você está no cargo de liderança, vai ter um momento que você vai precisar gastar a sua imagem com a sua equipe em prol do negócio. E às vezes você perde a capacidade de moldar a cultura deles. E eu acho que o maior legado que a gente tem da parceria com o Partner, se não à toa o nome, Partner mesmo, foi eu conseguir trazer a cultura Adventures para dentro da minha equipe. Legal. Sem ser eu impondo as coisas. Legal. Porque eu sei que quando o gestor ele vem com uma ideia, ele vem com uma imposição, automaticamente a equipe dele vai se retrair. Vai se fechar, vai fugir daquilo, não vai ver com bons olhos. E quando tem um terceiro falando aquilo, mostrando metodologia, mostrando outros cenários, mostrando a realidade, cara, o jogo muda totalmente. E assim, em questão de resultado, você conhece bem a história,
Pandemia não é jogo fácil pra gente, muito menos. Vamos pra primeira temporada da PAN, Isso. efetivamente. Cerejinha do bolo, galera. Então, assim, se vocês são de agência, não perde tempo, vem pra comunidade, porque a sua dor é a dor de 300 Total. e tantas Todo mundo. Você não é o outras único. agências. E você compartilhar a dor, você descobre soluções que já foram aplicadas e você vai ganhar uma coisa que não tem dinheiro que compre, que é tempo. Você sair de um negócio de 0 para um estágio que demoraria 5 anos, com partners eu acho que facilmente é uma coisa de 6 meses a 1 ano de parceria aqui dentro. Você pula muitas etapas, você dá um passo no degrau de 3 degraus de uma vez só. E são degraus que doem muito para quem é pequeno vencer isso. É difícil. É uma parte do empreendedorismo que é a trocação de soco e pontapé. Você só toma porrada de tudo quanto é lado e pontapé de tudo quanto é lado. E eu digo que é uma trocação porque demora um tempinho para você revidar isso pro sistema como um todo. Você só apanha. E a cada dia que você começa é uma tela em branco que vai vir uma série de problemas e aí você, como empreendedor, tem que desenvolver a sua habilidade única de resolver problemas que você não faz ideia de como. Eu falo isso para minha esposa, eu falo assim, me dá 5 horas em um café, eu resolvo qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu ajudo o Elon Musk lá no... Não é porque assim, é um egocêntrico, é porque assim, eu já tomei tanta porrada na vida e quando você empreende, é aquilo assim... Você vai entender. Tudo aquilo que você estava me trazendo, que a gente estava conversando um pouquinho sobre, poxa, tem que equilibrar pratos e cobre o pé e descobre o ombro, mas tudo em prol de que, cara, de quarta-feira eu tenho que pagar folha. Eu já tive isso. Eu já tive uma vez, eu não te contei isso, mas eu já tive isso uma vez, que olha que loucura. Eu tinha uma outra empresa e o meu contador, por ter feito uma economia porca, muito porca, contratamos um contador que era da família do sócio. Olha que beleza. E aí, Fórmula do insucesso. Certeza. Você quer fardar o teu negócio a embicar para baixo, começa a trazer a família. E aí, o que aconteceu? Ele, por si só, esqueceu de emitir uma guia. E era uma época que o fisco estava com um apetite imenso de arrecadar. Então, o que aconteceu? Basicamente, ele não emitiu um imposto, não me lembro qual na época. Eu estava crente, a gente estava também assim, no limite da operação, tá? Quase que empatando para cair, assim, tava muito ruim o cenário. E aí isso tramitou um processo nas costas. Adivinha, a assessoria jurídica, que foi uma indicação também de amigos, não olhou que estava tramitando um processo no nosso CNPJ. Aquilo foi julgado, sentenciado e foi executado. E vocês nem apareceram para se defender. Nem sabia. Moral da história, R$59 mil. Eu lembro disso até hoje. A gente amanheceu no dia da folha de pagamento tranquilo, que tinha dinheiro, e tinha R$59 mil bloqueados no Itaú, porque tramitou toda essa sentença. Moral da história. O que a gente fez? Desesperado. Não, vai lá, recurso para cá, recurso para lá, refinancia essa dívida. Entra com um processo para refinanciar e pagar isso parcelado, que aí o governo libera o dinheiro de volta. Liberava o dinheiro de volta, só que aí você coloca alguns bens como garantia. Moral da história. Refinanciamos essa dívida via processo. E pagamos em 40... Não sei se foi 40 ou 36 parcelas. Pagamos 2 vezes. Nunca recebi o dinheiro de volta. Então, assim, como que a gente conseguiu pagar aquela dívida lá? Usando o bendito do cheque especial, um empréstimo sem procedentes matérias de juros. Desse assunto eu sou especialista. Porque eu apanhei tanto nesse cenário que, porra, virou uma necessidade. E puxando a história de desgraça, né? Empreender é isso, cara. Empreender, o melhor de empreender é porque quando você junta 2, 3 empreendedores na mesa, você se sente melhor porque você começa a ver gente que fez merda maior. Foi que nem eu perdi, sei lá, eu perdi 12 pau ali na loja Americanas. Aí um amigo meu, família tem bala, né? E ele falou assim, tá de boa. E o meu pai, que perdeu 650 mil na renda fixa porque o título era para as Americanas. Eu falei, puta que pariu. Tá uma delícia. O dinheiro mais barato que eu perdi na minha vida. Mas esse começo de vocês,
a gente estava conversando bastante, e acho que ele aterriza com um cenário de basicamente quase que a totalidade, se não boa parte da totalidade das empresas que entram dentro do ecossistema, que é efetivamente uma operação pesada, uma carteira de clientes com baixa rentabilidade e, cara, empreendedores tentando equilibrar todos os pratos ao mesmo tempo. Então, assim, a partir daí, o que aconteceu, o que vocês fizeram para mudar? Boa. É o que eu sempre digo, não tem como contar a história do Dashpan sem contar as maluquices que aconteceram na agência Pan. Então, o Dashpan é um spin-off da empresa. Hoje existem as duas empresas, são gestões separadas. O Rafa e a Maruz, ele tocam a agência Pan. Eu e a Bela, a gente toca o Dashpan, então a gente conseguiu fazer essa divisão até de CNPJ. Legal. Até as divisões societárias são diferentes, porque são negócios realmente diferentes. E o Dashpan, ele nasce em 2019, numa ideia maluca minha de fritação de cabeça, de jovem estudioso, marqueteiro, viciado em tecnologia e estudando muito sobre inteligência artificial em 2019, estudando a parte conceitual, não a parte realmente aplicação, de falar de disrupção. Ela veio pro mundo agora, né? Mas já existe há muito tempo. Inclusive existe uma Bíblia que é escrita em inglês do universo da inteligência artificial, um livrão assim, deve ter umas 700, 800 páginas, letrinha miúda. Eu me atrevo a ler ele 3, 4 páginas quando eu estou em dias extremamente filosóficos, porque é uma leitura extremamente pesada, que ele fala de uma projeção que 2030, 2040, isso eles estavam falando da década de 80, 90, a gente ia chegar num momento que a utopia seria uma realidade. E o que é essa utopia? É a inteligência artificial, ela está tão evoluída que ela começa a transbordar as camadas do digital e ela começa a influenciar na nossa vida. E a nossa vida transborda essa região do que é vívido, tangível, e ele vai para o digital. Então, baseado em muita cultura desse tipo, começou minha cabeça a ferver e ficou muito claro que a inteligência artificial ela vem como uma tecnologia de peixe grande, de um custo extremamente absurdo de desenvolver, manter, de consumo de energia e processamento. Só que a utilização dessa tecnologia ela não pode ser centralizada, porque isso é uma questão econômica. Se você centralizar a inteligência artificial, você vai ter não só um mercado dominado, você vai ter a economia dominada por 3, 4 empresas. Então, os governos eles precisam se preparar para isso e as empresas precisam entender como utilizar essa tecnologia. E eu pensando, vou me preparar para usar tecnologia. E aí começou a ideia de fazer um MVP. O MVP, e assim, para quem não sabe o que é MVP, galera, MVP não é aquela versão que já tá no ar com a tua logo, com as tuas cores, tá? É o mínimo do mínimo. O MVP, se ele já tá bonito, ele não é um MVP. Ele é um alfa, ele é um beta. Um MVP é quando você vai só validar a sua hipótese. Então você tem uma ideia, você precisa ver se aquela ideia realmente está pensando antes de investir naquilo, então você vai validar. E a gente começou validando, entendendo aonde estão os dados da empresa. Legal. E como é que a gente pluga os dados entre si. Para matar planilha, matar Ctrl-C, Ctrl-V de um lado para o outro e começar a ver as coisas unificadas. E quando a gente fez essas integrações, numa validação de uma ideia, o Dashpan ele começou a surgir de uma maneira muito orgânica. Porque quando a gente integrou todos os sistemas... Isso dentro da agência. Isso dentro da agência. Quando a gente integrou todos os sistemas eles se falavam entre si, mas um sistema não estava pronto para receber informação do outro, e quando os sistemas eles estão integrados, eles não têm capacidade de tirar conclusões com a integração. Tá. Eles passam uma informação, mas eles não geram um processamento em cima daquilo, não tem um back-end processando. E aí a gente fez, beleza, a gente integrou o sistema de cobrança com nota fiscal, com o ERP da empresa, com o ClickSign, e aí a gente começou a dizer, tá, mas onde é que a gente opera isso? No final das contas eu vou ter que fazer login sem e usar do mesmo jeito? Então, a integração só me poupou um Ctrl-C, Ctrl-V, e eu tô pagando os API, plug, essas ferramentas à toa. E a gente diz, não, peraí, vamos tornar isso visível, visual. Tá. E aí a gente começou a plugar isso, e a primeira coisa que a gente desenvolveu foi um formulário de cadastro,
que ele basicamente, quando o cliente preenchia lá dentro, a gente já tinha a opção de botar o CNPJ e dizer o que ele ia contratar. Quando ele preenchia o cadastro ali dentro, ele gerava uma cobrança e um contrato automático, jogava no meu ERP informação financeira e ia na ferramenta de gerenciamento de projeto e cadastrava o cliente e criava as tarefas necessárias para o onboarding. Boa, deixa eu jogar uma luz aqui, Claro. que é um ponto do que você trouxe. Basicamente, e até porque agora eu me sinto eu já sinto armado, municiado com a informação que você mesmo me trouxe. Eu acho que é importante, porque tudo isso nasce de problemas operacionais, de necessidades rápidas de geração de caixa para o negócio. Isso. Porque um ponto, e é esse ponto específico que eu quero jogar luz, é de que existem alguns processos dentro de um negócio que se o empreendedor está tão imerso na operação, ele não visualiza e ele não mede, que é o tempo, efetivamente, para uma coisa ou outra. Então, a gente estava conversando, por exemplo, sobre uma decisão de trazer um cliente novo para casa. Então, esse storytelling. Basicamente, você fez uma primeira abordagem, fez lá o pitch comercial, conversou, apresentou o serviço, entendeu um pouquinho do cliente. Ok, o cliente disse, eu embarco, tô nessa. Aí, efetivamente, você vai montar um contrato. Então, basicamente, nessa história toda, você está montando um contrato, você não tem um contrato pronto, você tem um modelo que você vai baixar da internet, puxa para um amigo, e aí, efetivamente, tá bom. Cliente, me passa os seus dados. Demora um dia para o cliente te passar os dados dele para você colocar no contrato. Aí você coloca no contrato, manda para o cliente analisar. Ele vai levar isso para o jurídico dele. Isso vai demorar alguns dias. Fudeu. Já era. E aí, basicamente, você perdeu o primeiro mês de faturamento. Que você conseguiu resolver em 30 dias. Vai para o segundo mês, você começa a operar. O cliente não paga à vista e depois você entrega. Primeiro você entrega, depois ele paga. Isso. Então são 60 dias, basicamente, que você vai demorar até receber o primeiro pagamento. É como se você, mudando o teu processo, tornando ele mais ágil, você começa a ter 2 meses a mais de receita no primeiro ano. Perfeito. Então, assim, cara, é um dinheiro que você está antecipando e você, em vez de trabalhar com o teu fluxo de caixa, está trabalhando com o fluxo de caixa do cliente. E onde é que entra esse contexto, tá? Logo quando a gente lançou esse MVP, foi em janeiro de 2020. Qual era o nosso cenário em janeiro de 2020? A gente, em 2019, tinha sido mais um ano consecutivo de crescimento da nossa empresa, vento em polpa, só coisa boa acontecendo pra gente, case atrás de case. No nosso primeiro ano, a gente já tinha sido a agência do estado do Rio Grande do Norte, em cima das grandes agências. Legal. A gente era só um cotoco. E a gente veio surfando essa onda e no final de 2019 a gente tinha uma sala de 45 metros quadrados. Nossa. A sala de reunião não tinha nem divisória, era conjugada com a sala operacional. E a gente tava... A nossa bancada era para, se não me engano, 12 pessoas. Assim, e quando a gente fez a bancada, a gente disse assim, a gente nunca vai encher essa bancada. E em 2 anos aquela bancada já não cabia gente e a sala de reunião tinha virado sala de trabalho. Porque tinham 20 pessoas numa sala de 45 metros trabalhando. Caraca. Eu recebi o cliente com o notebook no colo, num puff na frente da porta da entrada e o barulho do caos da operação rolando no fundo. Nossa. Então a gente chegou numa decisão que eu chamei meu sócio, o Rafa, eu disse, Rafa, a gente tem 2 caminhos para seguir aqui. A gente tem um caminho de, cara, olha a bagunça que tá aqui, dá dor de cabeça ficar dentro dessa sala de tanta gente. A gente pode reduzir isso, tornar a nossa operação menor, uma boutique, focar em botar dinheiro no bolso, vender caro e eu e você assinarmos o trabalho que essa empresa faz. Então a gente está dando braço para as nossas mentes. Então, legal. Esse é um caminho que a gente pode seguir. O outro caminho é o caminho de tornar isso aqui um business, uma empresa que não depende de mim, não depende de você. A gente tem processos, metodologias, equipes, responsabilidades delegadas. É escalável. Escalável. Esse era o nosso grande ponto. E 2020, olhando para frente... antes de saber de uma pandemia, a perspectiva econômica era maravilhosa. Sim. Era o ano que o Brasil ia acelerar realmente. Sim. Em questão de processo e organização de sistema, a nossa agência sempre foi muito organizada, porque eu e meu sócio, a gente teve a humildade de reconhecer que isso não era coisa para a gente fazer. Legal. Então a gente trouxe uma pessoa especializada nisso, que é a Beli. Beli, falou bem, hein, Beli? Falou bem pra caramba. Tudo só é possível por causa da sua organização, do fundo do meu coração e também da Marusa com comprometimento e o amor dela pela equipe. Ela é a líder da equipe. Legal. E são 2 pessoas que entraram como colaboradoras e se tornaram sócias da empresa.
porque mostraram valor pra gente. Então a gente tinha esse caminho para decidir se a gente ia na Scala ou na boutique. O óbvio de se tomar a decisão naquela época era ir para a Scala. Sim. A gente tava num cenário assim, todos os holofotes estavam pra gente, todo mundo no mercado falava da gente, todos os clientes procuravam a gente, a nossa agenda estava sempre lotada de reunião. Tava todo mundo com apetite em investir, pensar em futuro e crescimento, então era um cenário E a global. gente tava no gás. A gente tava num gás absurdo naquela hora. Então, o Rafa cuidou um pouco do operacional nessa época, eu saí para cuidar da expansão. No final de 2019, eu fechei a sala nova, começamos uma reforma, a gente com 2 salas ao mesmo tempo. A sala antiga a gente ia repassar para a empresa do lado da nossa empresa, eles iam assumir o custo de aluguel, iam comprar os nossos móveis também, e a gente ia se mudar para a sala nova. Findou que a gente se mudou para a sala nova, começamos a usar a sala nova, lockdown, 80% de inadimplência dos clientes no primeiro mês, uma empresa sem caixa, porque tinha acabado de fazer uma puta reforma, com custo fixo lá em cima e deixada na mão a outra sala. Temos 2 salas. Um endividamento ainda maior. Endividamento ainda maior. E aí, que nem você, corri no meu banco, no Itaú na época, Itaú, socorro, deu merda aqui, me pegaram de calça curta. Nada. Esquece, o Itaú fechou todas as linhas de crédito no Covid, ele aumentou o limite de cheque especial para R$40 mil, 14% de juros ao mês, e esse foi o nosso capital de giro para tocar uma pandemia. 40 mil com 14% de juros ao mês. Isso aí vocês fazem o cálculo, dá mais ou menos só de juros R$6 mil por mês. Então pensa assim, uma empresa que tinha só de custo de estrutura, de aluguel, energia, tudo mais, R$12 mil. Mais uma outra sala custando 4, 5 mil reais, mais um endividamento, que só de juros são 6 mil reais, mais uma folha de colaboradores gigante, e você coloca 80% de inadimplência no primeiro mês, A conta não fecha. isso é louco. E aí você vai fazer a matemática de um cenário que a administração nunca cogitou em acontecer, então não existe isso num cenário de regra de negócio. Se acontecer uma pandemia, você faz isso. Não existe. Não tem Kotler nessa hora. Não tem. Então, o que a gente fez? A gente correu pro contador para saber quanto custava fechar a empresa. E era muito caro fechar a empresa. Era algo assim, coisa que eu ia ter que... Nós íamos ter que chegar para a família de joelhos, se humilhar, pedir por favor para foder as finanças da família em prol de tirar a gente de uma enrascada. Então, a gente fez... Passou a não ser uma opção. Não era uma opção. Eu não estava disposto a fazer isso. O Rafa acho que também não queria fazer isso com a família dele. E também não era justo. Então a gente fez assim, cara, problemas vêm e vão. Esse problema veio e ele vai embora. Então vamos engolir seco e vamos trabalhar. Só resta isso pra gente. E aí, por sorte do destino, a gente tinha feito esse MVP do Dash. E nesse momento que deu merda, ele foi muito importante. Porque... em março de 2020, você fechar um contrato com uma agência de publicidade era uma loucura. Não tinha shopping aberto, não tinha expectativa da economia voltar, não tinha ninguém fazendo investimento. As empresas estavam, muito pelo contrário, cortando todos os custos, enxugando, se tornando numa posição... Todo mundo no módulo sobrevivência. Defensivo. É uma defesa. E o que a gente encontrou na tecnologia que deu um fôlego pra gente? A gente viu que quando a gente ia para o pitch comercial, que a gente apresentava aquela proposta para o cliente, quando eu minimizava o PPT, que até o PPT, na moral mesmo, a agência é ótimo de PPT. A agência faz cliente chorar. A agência cria, às vezes, até expectativa demais no que ela vai vender. Às vezes o PPT é bom demais e atrapalha o teu cliente. Então a gente ia com um PPT muito sólido, muito conciso, e a gente sempre teve uma estratégia de explicar o que a gente ia fazer no PPT. Isso. A gente não ia com uma proposta padrão, a gente ia com uma proposta da solução de um problema que a gente fez antes um briefing com ele para solucionar. E quando a gente terminava essa apresentação, a gente era uma das tantas agências que apresentou uma solução para o problema dele. Eu só fazia uma coisa, eu minimizava o navegador com o PPT, eu abria o sistema e eu mostrava para ele onde é que ele ia ter visibilidade das tarefas, do que estava rolando nos projetos, de como a gente ia transmitir segurança para ele num ambiente que tinha se tornado obrigatoriamente digital.
Então, Perfeito. quando começou a modinha do digital, o valor percebido que a gente passou para as empresas foi: essa galera é nativa do digital. Legal. Boa. E quando a galera olhava a tecnologia e olhava a sala, pô, a nossa sala, a sala de eventos é fantástica, linda. A nossa sala não passava muito por baixo disso, não. Eu acho que o que diferencia um pouco da arquitetura. Eu lembro dela. Eu lembro quando a gente fez um papo lá, que você mostrou, eu lembro do escritório. Então, assim, era uma parada, assim, industrial, cheia de LED, tudo de vidro, as bancadas bonitas, cadeiras. Os clientes viam aquilo, viam a tecnologia, pum. Boa. Eu sinto segurança nesse cara. Deixa eu dar mais uma luz aqui, João. E quando a gente e você me contou essa questão aqui, é super importante. Eu também me preocupo com quem está ouvindo e às vezes não tem toda essa linguagem. Então, pô, basicamente, vale reforçar. O PTT é um PowerPoint, uma apresentação que normalmente você faz com o cliente dentro de uma negociação. Você vai tentar trazer essa conta para dentro de casa. E aí, efetivamente, você faz uma pequena conversa antes, o cliente passa todas as dores, você volta para dentro de casa e monta uma apresentação linda. Posso dar uma dica para a galera que está assistindo? Galera, eu vou passar a fórmula de bolo para você vender para uma empresa, qualquer tamanho de empresa, qualquer porte, e para você pegar um ticket muito bom, tá? Então, primeira coisa que você tem que fazer, você tem que encontrar uma pessoa que é decisora dentro da empresa. Uma pessoa que tem relevância lá dentro. E assim que você se conectar com ela, você não vai falar dos seus serviços, você não vai falar sobre você. Você vai investigar qual é o problema que está acontecendo. Porque a agência ela vem para solucionar algo. Então, investiga. Oi, fulano, tudo bem? Tal, como é que tá? Como é que tá o e-commerce? Performando? Como é que estão as lojas? Cara, vocês têm uma base de dados de cliente de loja? Vocês estão num CRM? Vocês pegam essa galera do CRM e fazem upsell dentro do e-commerce? Quando vocês vão fazendo os patrocinados, vocês estão usando essa base para criar cluster, público personalizado, lookalike. Você vai investigando até o cara dizer assim, opa, isso dói em mim. Quando você encontrar a dor do cara, aí você vem para a segunda etapa. Você vai chamar ele para um papo. Esquece a proposta. Guarda o teu PPT. Não é hora de falar sobre você ainda. Assim, vamos bater um papo de amigo. Me explica qual é o problema que está passando aí. Explicou o problema? Vai para a reunião. 1 hora de reunião. Anota. Não fala todas as soluções que estão vindo na tua cabeça. Preserva as ideias. Escuta e anota todos os insights. Se você vai falar alguma coisa, tente jogar uma isca para validar as suas ideias, mas não gaste a tua ficha na primeira reunião. Saiu daquela reunião, você já sai com o dia e a hora marcada do call de apresentação da proposta. E não pode demorar mais que 2, 3 dias, porque senão esfria. Sim. Então também não pode ser no mesmo dia, senão vai mostrar que você é uma pastelaria, e o dia seguinte pode ser que você não consiga preparar algo realmente relevante para essa empresa. Bem feito, né? Exatamente. E aí você vai para a proposta. O que é importante na tua proposta comercial, tá? Você não precisa se vender tanto. É importante você trazer algum contexto sobre quem você é, mas o mais importante é mostrar o que você fez para os outros, não para você. Não é falar sobre a sua agência como ela é linda e maravilhosa. Quando você começou, a história da agência, o cliente tá isso é bullshit. Cagando pra isso. Isso é bullshit. Então, o que o cliente quer ver é: ah, você fez pro fulano isso? Eu conheço o fulano, eu vou mandar mensagem para ele. Essa marca eu conheço. Ah, esse case foram vocês, seus danados. Eu fui impactado por isso. Ele quer sentir que já viu vocês em algum lugar. Ele não quer alguém com o ego inflado falando que ele é o melhor. Então mostra o case. Legal. Vende que é o teu cliente quem se beneficiou disso tudo. Feito isso, vai para a proposta. Na proposta, o que é importantíssimo é você deixar muito claro quais são os seus objetivos na prestação do serviço. Então, a primeira coisa que a gente bota é: qual é o meu objetivo com essa proposta aqui que eu estou te apresentando? É solucionar isso, isso e isso, conquistar isso, isso, isso. Pode ser até, de repente, um rascunho de um OKR. Sim. 3 bullet points. Sucinto e objetivo. Às vezes você não tem um número claro, porque você não tem o dado do cara, mas você diz assim: a gente vai construir junto essa meta, tá? Eu vou precisar fazer um onboarding melhor para detalhar isso. E a gente vai azeitar. Depois você vai explicar para ele como você vai executar a solução do problema dele.
Perfeito. Então, assim, eu tenho um problema da loja, que eu vendo muito na loja, meu e-commerce não vende. Eu vou dizer assim, pô, bacana, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai pegar o teu ERP, a gente vai fazer uma integração com o CRM. No CRM, a gente vai criar as campanhas padrões de upsell assim que ele sai da loja, uma campanha de NPS. Aqui o CRM a gente vai conectar no Facebook Ads para ter anúncios patrocinados, assim, assado. Então ele vai entender, vai ser tangível para ele, porque ele é leigo. O quanto de postagem, o quanto de e-mail, o quanto disso, o quanto daquilo, não importa na proposta. Então você não está vendendo a volumetria, você está vendendo a sua disposição para resolver aquele problema para ele. E no final você vai mostrar quanto custa. E mostrar o quanto custa para ser rentável para você resolver aquele problema. E se você tem algum variável que você vai querer cobrar dele, com muita clareza explicar como você quer fazer um variável e jogar um pouco da responsabilidade dele, ajustar esse variável em cima do teu, porque ele vai se sentir confortável que você está entrando naquela parceria. Feito isso, o cliente ele entende qual é a tua proposta. Só tem uma coisa que você pode fazer melhor do que isso, no final disso, minimizar, mostrar o 10 spam, que aí você mata os concorrentes. Não, mas a ideia aqui, e pô, tem que fazer a publi mesmo. Mas acho que a condição que um cenário que, feito tudo isso, e pô, ótimas dicas, e faz todo sentido sobre essa questão comercial, eu acho que o ponto de energia aqui, e vale a pena pensar nessa questão de uma plataforma, de uma tecnologia, ou seja, de um efeito diferencial que você vai ter perante todos os seus concorrentes. Quando você fizer essa apresentação, provavelmente, e eu quero que você dê luz nessa informação que foi muito importante que a gente conversou ali, o cliente, ele tende a falar assim, ok, ou ele quer se livrar rápido da reunião, que ele fala assim, tá bom, já me apresentou, agora, legal, agora deixa eu resolver minha vida. Mas é por duas coisas, ou ele quer voltar para a rotina, ou ele tem receio, ou falta alguma coisa, algum elemento para ele dizer assim, caceta, eu preciso muito disso aqui, preciso muito desse fornecedor. E na tua visão, naquela hora, você utilizou algo que você construiu, o seu MVP interno, e qual foi a consequência disso? Nossa consequência, tá? A gente já tinha essa metodologia comercial que sempre funcionou pra gente. Isso é uma coisa que a gente foi evoluindo, azeitando. Legal. E a gente chegou nesse setup. E quando a gente começou a história de minimizar o PPT para mostrar o sistema, o que a gente viu foi um valor agregado diferente para o cliente. A gente começou a surpreender, era engraçado, porque assim, o cliente diz assim, sistema? Quê? E você amarra o cliente com uma nova metodologia, com um valor percebido, que vai ser difícil de quebrar. Porque alguém pode chegar com um serviço melhor, alguém pode chegar com um serviço mais barato, com um serviço mais rápido, mas quando você tem a tecnologia, ele vai ter que ter o diferencial e a tecnologia. Legal. Não adianta você dizer assim, eu vou pedir um táxi porque o táxi vai vir mais cheiroso. Não, você vai pedir um Uber Black porque é mais cômodo e vai estar cheiroso do mesmo jeito. E a ideia desse diferencial, e a gente estava conversando sobre isso também, era que o cliente, basicamente, ele tem uma escolha quando ele começa a te microgerenciar, ou seja, ele começa a participar demais do processo, ou seja, ele está começando a assumir o controle da tua operação, do teu negócio, é um grande indicativo que provavelmente essa conta vai embora. Dar merda. Vai dar merda. Porque o que acontece? Aí, continuando a história, né? A PAN fez o MVP ensinou que comercialmente era uma puta ferramenta, que abriu muitas portas, a nossa taxa comercial lá em cima, subimos o ticket médio, começou a vir cliente. Outra coisa muito importante que a gente já falou, o dinheiro começou a entrar mais rápido, por empresa que estava fodida na pandemia, a gente precisava de caixa, todo o dinheiro que entrava já estava comprometido, então tinha que entrar o quanto antes, isso era muito importante. E aí quando o cliente entrou para dentro do sistema, a gente começou a descobrir novas funcionalidades que a gente poderia desenvolver. E coisas que não estavam no nosso radar, que eram problemas e muito menos soluções que a gente estava criando. Então, só para você ter noção, hoje o cliente de qualquer agência, eu vou dizer assim, generalizando as agências, não que todas as agências tenham que ser assim, mas a maioria dos clientes, eles estão numa posição reativa. Total.
ele está reagindo ao que está acontecendo. E se a gente fizer uma análise humana de por que o cliente ele é reativo, porque provavelmente você está lidando com um gestor, é um gestor que ele provavelmente ele tem um perfil tanto quanto centralizador, ele Sim. quer participar de tudo, ele quer aprovar tudo, ele quer estar ciente de tudo, ele quer ver tudo acontecendo. E esses gestores, eu digo isso porque, eu já sentei em reunião comercial com muito gestor, e uma coisa que eu aprendi é, você desarma um gestor centralizador que impõe as coisas quando você se impõe em cima dele. Quando você demonstra para ele que você está transbordando segurança e que se ele vier com a gestão dele, ele está atrapalhando uma gestão que funciona. Legal. Então ele volta e diz assim, então você vai resolver a missão e eu não vou gerenciar a tarefa. Ele passa a te entregar a missão e as tarefas viram um problema meu. E como é que a gente conseguiu fazer isso usando tecnologia, tá? E foi uma coisa totalmente no acaso. Foi que a gente descobriu que a gente fez isso. Quando a gente fez o Dashpan, depois dessa área de cadastro, ele entra num ambiente que tem um login e senha, ele pode botar toda a equipe dele lá dentro, é web, é app, ele acessa muito fácil isso. Uhum. Ele, no celular, ele começava a ver como é que estavam as tarefas. Ele conseguia acompanhar o pipe, os projetos. Você está alimentando a segurança dele. Então, quando ele tem visibilidade do que está acontecendo, ele sai da posição de reativo e se torna passivo. É a diferença do cliente que fica no teu grupo do WhatsApp. Como é que tá a pauta? Quando é que entrega isso? Qual é a ordem de prioridade? Vamos mudar a prioridade? Agora vamos fazer isso? É o cara que fica puxando a tua rédea, que ele começa a criar em cima da tua equipe, e aí ele passa a ser passivo e ele vai só dizer assim, tá aprovado, muito bom, pessoal. A galera aqui comentou dizendo que ficou muito legal a ativação de vocês. Ele passa a ser um mero ponto de contato e relacionamento. E o que a gente percebeu financeiramente como negócio foi que, na época a gente tinha 4 atendimentos, a gente reduziu para 2 e a carteira de clientes era grande. E a gente começou a notar que os atendimentos, eles eram menos tiradores de pedido e pessoas mais estratégicas. Legal. Porque uma coisa que a gente fez era um bom planejamento e que, diga-se passagem, a gente bebeu muito da fonte do Partners nesse momento de planejar, método Lab, aquelas metodologias lá do começo. Então a gente criou padrões de planejamento muito interessantes, muito legais. E além disso, o cliente, quando ele vinha solicitar alguma coisa que não estava no escopo do planejamento, ele tinha dentro da área logada dele do Dashpan um formuláriozinho que ele preenchia. Quando ele preenchia o formulário, já gerava o briefing automaticamente, o briefing já criava a tarefa automático dentro do sistema de tarefa e já estava no pipe para a galera executar. Então a gente começou a tirar essa pequena tarefa do atendimento e dar tempo livre para ele. E uma coisa que os gestores têm dificuldade para entender nas suas equipes e que eles olham com muito... Eu não vou dizer com olhos errados, mas com uma interpretação equivocada. É o tempo ocioso. A tua equipe, ela precisa de ócio criativo para inovar. Se a pauta tá lotada, fudeu, não vai vir uma coisa inovadora. Se a pauta tá transbordando, é aí que o job fica mais ou menos. A alta performance para o gestor do número é a baixa performance para o cliente lá na ponta. Porque o ócio, ele permite que o cliente ele dê uma paz para o teu criativo esfria a cabeça, ele vai tomar um cafezinho com um colega dele e no meio de uma conversa ele dizer, putz, tive uma sacada. E aí, faz todo sentido. As coisas acontecem. E acontecem coisas grandes. Total, faz todo sentido. Esse controle operacional e o cliente muitas vezes ele escolhe te microgerenciar por centralização, às vezes porque apanhou muito já de outras agências e ficou na mão. Muitos traumas. O mercado é cheio de traumas. Exato. E é justamente isso, porque de uma maneira involuntária, ou até às vezes explícita mesmo, até voluntária, ele fica pensando, fala, poxa, eu tô pagando para essa agência, principalmente quando é um FII mensal, né, num job específico de começo, meio e fim, quem me garante que ele tá trabalhando para mim? Cara, você pegou num ponto muito foda da pandemia, que eu acho que a gente agregou muito,
que a gente foi tão transparente que no momento a gente tirou isso, tá, da nossa operação, mas a gente tinha um relatório de timesheet que eu conseguia semanalmente mandar para o meu cliente de forma automática, mostrando cada projeto, cada tarefa, e de cada tarefa, cada pessoa que atua na tarefa, quantas horas, minutos e segundos. Total. Então ele olhava para aquilo e ele entendia que não era só um post, não era só um vídeo, não era só uma landing page, era um trabalho multidisciplinar de várias pessoas, com um processo, uma metodologia, que o resultado era aquilo que ele via. Total. E olhando para isso também, João, eu queria também a tua opinião. Eu tenho uma ótica de que, basicamente, os empreendedores, eles ignoram, às vezes estão obcecados ou pelo produto, pelo serviço, ou pelo mercado, ou pela metodologia, ou pela tecnologia, ou por tal coisa, que eles ignoram, basicamente, 3 pilares super importantes de qualquer pessoa. Né? A pessoa ela tem um envezamento, né? Que ela é uma pessoa artística, então ela precisa do visual, ela precisa do propósito, ela precisa muito dos objetos não tangíveis, mas sensoriais, que motivam aquela pessoa. Existem pessoas que têm um quê mais analítico, que precisa ver para crer, precisa tocar, precisa entender por que 2 mais 2 se tornaram 4, isso precisa estar muito bem detalhado. E o terceiro, ambos essas pessoas, elas precisam de relacionamento e conexão. E eu vejo os empreendedores querendo escolher um desse envezamento só e focando só nele. E esquece que todos eles têm todos eles. É um conjunto. É um conjunto. Então, tudo que você está me trazendo, o que eu estou absorvendo é que eu tinha um que é muito artístico, muito visual, muito inspirador, mas eu também trazia para eles dizendo assim, eu não sou um artista. Eu não vendo isso, porque a gente faz publicidade sem resultado, ela é arte, ela é uma arte, claro. Legal, ganha vários prêmios e o cliente no final do dia não moveu um ponteiro, ele vai te trocar. E quando você só traz dados, o cara fala assim, legal, mas cadê a beleza, cadê o encanto? Então, quando você consegue equilibrar isso e fazer bons relacionamentos, você tem total autonomia sobre o que está acontecendo. Você que dita a regra. Tô certo ou tô errado? Não tô certíssimo. E a parte da arte, ela também é importante, além da métrica, além disso tudo. A PAN, ela sempre teve como agência uma dualidade, que era o meu lado marqueteiro, tecnológico, aceleradíssimo, e o Rafa e a Maruza, principalmente, como 2 pessoas de criação de extremo bom gosto. E o primeiro ano da agência foi um ano que as minhas iniciativas performáticas trouxeram um holofote, que a gente ganhou o prêmio de campanhas de performance, coisas ligadas realmente a resultados. Legal. E em 2020, no ano do nosso crash, no meio de toda aquela turbulência, a Maruza e o Rafa, eles souberam duplar e instigar a nossa equipe a criar mesmo em um momento de caos, achar pequenos ócios criativos, e de lá vem uma campanha que levou a gente para Cannes. A gente ganhou o 3º prêmio de sustentabilidade em Cannes, e foi assim, algo que no momento que saiu a nomeação da gente, tinha uma taxa de 450 euros para poder realmente efetivar a participação, porque é um prêmio de convidados, e a gente só conseguiu pagar porque a gente teve que entrar em contato com a galera no Canadá que organizava essa parte do evento e explicar para eles, bicho, no Brasil existe uma coisa que chama parcelamento, vocês podem parcelar os 450 euros? Aí os caras entenderam, pô, beleza, vocês estão aí numa situação totalmente atípica e tal, vamos fazer isso para vocês, porque realmente a gente quer que vocês participem, porque vocês já estão aqui no pódio e, porra, tá do caralho o trabalho. E pra gente foi animal, porque a gente tem esse DNA da tecnologia, da performance, mas a gente sempre soube manter na cesta a criatividade, a arte, a elegância. Perfeito. Porque o marketing digital, esse termo marketing digital, ele se tornou algo que você compra um infoproduto, um curso, você se capacita e você vira um expert no assunto. E eu penso, porra, bicho, eu estudei, fiz faculdade de marketing, fiz MBA em marketing digital, fiz 2 cursos em Nova York e
cara, vocês estão falando de uma coisa que você chama de marketing digital, que é uma pontinha do iceberg. Só o canal digital, porque o marketing é marketing. É muito amplo, é negócio, é business. Você tem que falar de DRE com o cliente, você tem que falar de margem de lucro, de rentabilidade, você tem que falar de negócios com ele para que você consiga entrar na parte da publicidade digital. Perfeito. E que muitas vezes a publicidade digital, ela não é só digital, ela é omnichannel. Ela está transbordando vários canais. Que acho que é a melhor execução, quando você é multicanais. Até porque o digital ele tá começando a entrar numa saturação. Você vê as plataformas colocando 2 anúncios consecutivos. Então você está no Stories, é um anúncio em carrossel, Sim. seguido por um outro anúncio. E aí depois você vai consumir um conteúdo. O próprio TikTok, já no primeiro impacto, quando você abre o aplicativo, Já é um anúncio. já é um anúncio. Um anúncio com TrueView, que ele demora 2, 3 segundos para você poder fazer o skip dele. Então você consome aquilo lá. Então a gente tá se blindando como audiência cada vez mais, e você chegar lá e fazer 3, 4, 5, 6 artezinhas e achar que vai vender porque fez um patrocinado, cara, você tá entrando num bolo ali de competição de atenção que não é suficiente mais. Você tem que entender como transbordar o digital e se conectar com as pessoas. Eu digo isso até pelo PXPE. A gente entrou com um patrocinador do evento, que inclusive, pessoal, quem não comprou ainda PXPE 2024, por favor, procura o link em algum lugar do site da Adventures, do Partners, compra isso, porque... A gente vai deixar o link aqui embaixo desse episódio. Boa. É uma máfia. Aquilo é uma máfia, tá, galera? Vocês vão se conectar só com gente que tá acima da média. Então, se você quer ser acima da média, você precisa andar com essa galera, conversar com essa galera, almoçar com essa galera, trocar cartão com essa galera, ter conversa de bar com essa galera e só carro de corrida, né, com essa galera. Porra, tá no carro de corrida. Caralho, que animal aquilo. Que foi demais, né? Então, puxando a história do 360, a gente entrou primeiro na vida dos partners como uma marca estampada, como um cara que tava zanzando no evento. Pô, me conta da tua agência, me fala o que você faz, escutando a tua história, criando um laço entre as pessoas. E 1, 2 semanas depois, vocês começaram a ver um e-mail, um anúncio patrocinado. Eu gostei do e-mail, viu? Eu Gostou? recebi o e-mail. Achei bem massa, achei muito elegante. Gostei da copy. E assim, a gente tem uma base de 150 leads para trabalhar. Ah, mas são poucos leads, vamos... É muito nichado. Muito direto. Nichado. E eu ainda digo mais, a gente fez, sabe o quê? A gente fez clusterização dos 150 leads. Você foi tratado como um lead parceiro, não como um lead cliente. O que eu falei com você é o que eu quero falar com os meus parceiros. Eu não falei para te vender. Eu não tenho interesse que você vá lá fazer uma demo comigo, que você veja uma promoção, que você fique vendo o que é sucesso. Eu quero que a nossa relação seja de uma amizade, de longevidade, de no ano que vem a gente fazer um evento juntos, maior ainda, a gente ter relacionamento. Com o meu cliente, não. Com o meu cliente, eu chego lá para tentar agregar valor para ele, falar sobre a dor dele e que, inclusive, cara, uma das coisas mais legais do evento, que eu tiro o chapéu, assim, de poder ter tido contato foi... Hoje eu sou muito feliz com o estado que a Agência Pan tá. O Rafa e a Maruza, eles fazem um trabalho de gestão absurdamente exemplar. A tecnologia é uma cereja do bolo em cima de uma operação que demorou anos para estar azeitada, funcionando. E eu escutar de gestores de que eu quero sair do operacional, eu quero ter lucratividade no meu negócio, eu quero deixar a minha casa em ordem, me dá uma nostalgia da época do sufoco, da época do pega pra capar, que eu olhava aquilo como uma coisa impossível de alcançar e que depois que você alcança, aquilo vira tão normal que você para de valorizar. E depois do evento, eu olhei para minha própria empresa, a qual eu sou sócio da empresa e que hoje eu sei muito pouco sobre ela, e eu olhei assim, cara, como eu sou grato por isso. Como eu agradeço a todos os parceiros que a gente teve, todas as pessoas que compõem o time, porque eu cheguei no meu momento de saturação de vida de agência. E, cara, sozinho eu não ia conseguir fazer com uma empresa rodasse sozinho. Eu precisei dos meus sócios, eu precisei da Adventures e eu precisei dos meus clientes. E eu consegui cortar o laço. E pode parecer que a Pan nunca precisou de mim, eu contando essa história. Mas ninguém sabe que os 3 primeiros anos da agência era a minha cara. As pessoas iam para falar com o João,
que todo mundo carinhosamente me chama de Jeff, que é a sigla do meu nome. Todo mundo ia pra agência falar com o Jeff, que era um moleque que escutava os problemas das empresas, criava uma solução e vendia a solução. E desconstruir o meu nome em cima da empresa parecia uma utopia para mim. E, cara, é só uma receita de bolo, não tem muito mistério. Depois que você faz uma vez... Dói um pouquinho, mas vai. Cara, dói. Sabe por que dói? Porque é nosso. É uma dor aqui dentro. É uma dor que ela está principalmente ligada à insegurança do gestor. Ele não está confiando na equipe. Aí eu vou parafrasear o que a gente conversou ali atrás, tá? Por que ele não confia na equipe? Porque minha equipe é júnior demais. Eu passei por esse problema na minha vida. No começo, a minha equipe era muito júnior, mas era uma galera tão apaixonada e que eu estava tão envolvido junto com o meu sócio ali dentro, que a galera que era júnior performava, virava pleno e voava no mercado. E eu não conseguia cobrir as ofertas. E aí eu comecei a entender uma coisa, de que não adianta eu ficar num mercado pequenininho, com galera júnior, se eu quero fazer uma coisa de performance. Tem que crescer. Para ter equipe boa, tem que vender caro. Para vender caro, tem que ter organização, tem que ter processo, tem que ter metodologia. Cara, tem que fazer muita coisa. E aí você entra naquela história do ovo ou da galinha. Quem é que vem primeiro? Então, assim, se você já tem uma agência que já atende clientes pequenos, que tem uma mão de obra júnior, cara, existe uma forma para resolver isso. Se você não tem uma agência, melhor ainda, você já pode começar grande. Então, assim, no meu cenário, como é que uma agência pequena, ela deixa de ser pequena e se torna média, não vou dizer grande. Uhum. Como é que ela dá o primeiro passo, tá? Primeira coisa, vender uma coisa por R$ 1.500 e vender por R$ 2.700 dá o mesmo trabalho. É o mesmo processo financeiro dentro da empresa que te paga. É o mesmo boleto, a mesma nota fiscal. Quem vai fazer a execução desse pagamento não se importa com o valor. Então, você só precisa confirmar o valor na hora da venda. E vender 1.500 e 2.700 é a mesma coisa. Então, se você está na faixa de abaixo de R$2.000 de ticket por mês, primeira coisa que você vai fazer, você vai trabalhar o preço de 2.700. Esse é um número mágico na minha vida. Porque não é 2.900 que é 3. É 2.700. É um número que ninguém existe um estudo que é uma barreira mental de preço. É por isso. Tem uma explicação científica em cima disso. Perfeito. A minha explicação eu tentei tanta coisa que... Achei essa. No final das contas, 2.700, 2.750... Enfim, algumas matemáticas. Então, você já começa a ter uma margem. Qual é o problema de você ter muitos clientes pequenos, tá? E aí é um problema de administração, tá, pessoal? Quando você tem muitos clientes pequenos e o teu cliente, ele desliga... você não tem redução suficiente de demanda operacional para desligar alguém. Então você fica com o custo nas costas. Isso aí. Então você já fica num gap financeiro ali dentro. Se você cresce a tua estrutura com ticket pequeno, você não está crescendo. Você está inflando. Uma boa diferença um do outro. Muito e bem assim, colocado. Crescer é você ter a tua curva de custo fixo em 1 grau... e a de receita totalmente em descolado. outro grau. O fixo ele vai subindo, mas ele não vai subir proporcional à tua receita. Então, aqui a tua equipe ela tem que crescer num nível desacelerado comparado à tua receita. Perfeito. E aí tem uma parada que você vai fazer o seguinte, que é antes de crescer a equipe, porque você está passando por uma fase boa, passe por uma fase ruim. Sempre quando vem uma fase boa para uma agência, e aí eu vou falar olhando no fundo do seu olho, dono de agência, que é, você teve 2, 3 meses bons, você não virou o jogo ainda, tá longe, você teve um hype, você teve um momento. O que é que você tem que fazer nesse momento? Caixa. Bota o dinheiro no bolso. Não é hora de dizer que você é um novo super empreendedor, que você não liga para lucro na sua empresa porque você está no momento de crescimento. Isso é mentira. Você tem que fazer caixa. Quando você fizer caixa, você vai ver que aquele hype vai passar um pouco, vai baixar a tua receita e você não ter crescido a tua equipe contando com novas vendas que você estava se propondo a fazer, vai ter salvado aquele dinheiro. Então você vai ter passado o hype, feito um caixa normalizado. Agora você vai começar um trabalho de quando você crescer a próxima vez, você vai crescer o ticket e você vai demitir um cliente pequeno. Como é que se demite um cliente pequeno?
Aí eu vou fazer o mesmo exercício que a gente fez com não vai os chegar pro cliente, partners. você está demitido. Explica como é que a gente ensina. Boa. Agora eu vou dar aluno que aprendeu ensinando para o resto da turma. Assim, galera, eu fiz a aulinha de casa, funcionou, dá bom. Vou dar o exemplo da Agência Pan. Tá bom. A gente planilhou todos os clientes que a gente tinha numa curva ABC. Para quem não sabe, uma curva ABC a curva A é um composto de clientes que representam a maior parte da sua receita. Na matemática, 80% da sua receita, mas não precisa ser isso. São os seus melhores clientes. Então, fechou os melhores clientes, você tem a sua maior fatia de receita ali dentro. Depois você vai listar eles em ordem decrescente até o menorzinho. Perfeito. Primeira coisa que você vai fazer é passar uma régua. Vamos usar os 2.700 como número mágico, tá? Porque eu acho que 2.700, para quem está começando a crescer, é um número que já levanta a moral pra caralho. Já muda o jogo. Não é ainda um grande ticket, mas já muda o jogo. Então você puxa aqui para 2.700. Todo mundo que está abaixo de 2.700 nessa tua planilha, você vai chamar para uma reunião. Você vai explicar as mudanças que estão acontecendo na agência, que a partir desse momento você pretende contratar pessoas mais qualificadas, profissionais com mais experiência, que tudo isso vai impactar diretamente na qualidade do serviço que está sendo prestado. Que aquele aumento de ticket não é só pagar mais caro por uma coisa que ele já tinha. É o comprometimento dele como um parceiro para que eu possa, como um prestador de serviço, retribuir entregando algo melhor para ele. Então, o que você vai ver é, alguns clientes vão topar. Eles vão abrir o jogo e dizer, tá, tudo bem, eu sempre tive essa grana, tá aqui. Ela só precisava ser botada na parede. Outros vão dizer que, cara, eu não tenho essa grana. E aqui, mais uma vez, galera, assim, de agência você precisa desapegar do pequeno empreendedor. Não é desmerecendo o pequeno empreendedor. Sim. O pequeno empreendedor, eu digo que ele é o mais ralador, o mais faca na caveira que tem no mercado. Mas a agência talvez não seja para ele, talvez o freelancer seja para ele, talvez o hackzinho que ele viu que ele mesmo aplica seja para ele. Mas a agência ela tem que ser para um patamar de empresa que está disposta a terceirizar uma responsabilidade de um processo interno que ela não tem condição de assumir. Então, você tem que tangibilizar que para fazer o que você faz por 2.700 é necessário ter uma pessoa de planejamento, um redator, um diretor de arte e um mídia. 4 pessoas. Menos de 20 pau por mês para a empresa não vai custar. Então, já está muito barato o teu serviço de 2.700. A próxima parte é mostrar que, uma vez que essa equipe está integrada trabalhando, já tem uma metodologia, já tem um resultado e que ele vai beber dessa fonte. Para beber dessa fonte, além dos 2.700, ele vai precisar aplicar estratégias. E se ele não tem 2.700 para pagar num serviço, ele não vai ter mais 5, 50, 100, 500 mil reais para aprovar para as suas estratégias. Porque você, como agência, você agencia a solução do problema do cliente. Então, é seu dever levar propostas de investimento para a empresa. Então, se ele não tem como pagar 2.700, como é que você vai levar 20 mil de verba de mídia para o cara? E não adianta levar 500 reais de Google, de Facebook Ads, R$1.000. Por quê? Porque a plataforma não vai performar. Você vai desvalorizar o teu trabalho estratégico. O resultado, se alcançar, digamos que você investiu R$1.000 e você teve um retorno de 10 vezes o investimento, é R$10.000 de receita. Exato. R$10.000 de receita é imperceptível numa empresa. Ah, faturou 10 mil a mais ou a menos. Cara, do fundo do meu coração, tá dentro da volatilidade ali que... Sim. Se passa. Então, leve propostas que vão mexer o ponteiro daquela empresa. E se aquela empresa ela não está aprovando as propostas que você está levando, é porque existem 2 cenários. Essa empresa não tem bala na agulha para investir, e não é o momento dela investir, e tá tudo bem, e talvez não seja o momento dela também ter uma agência. Talvez seja o momento dela trabalhar melhor os clientes internamente, recuperar clientes perdidos, aumentar o seu ticket médio, rever as finanças. Não é uma agência que vai fazer isso para ele. E o outro ele vai topar realmente botar grana ali dentro, movimentar o negócio. Movimentou o negócio, você mexeu o ponteiro daquele cara, ele tá contigo. Ele vai ter confiança em você, que é o segundo ponto, é confiança. Se você manda uma proposta de R$1.000 e o cliente está inseguro para investir, imagina quando você mandar de 10.
você que vai convencer ele que esse é o canal para crescer a empresa dele? Não, você tem que encontrar empresas que tenham capacidade de investimento e que você consiga transmitir segurança suficiente para o tomador de decisão confiar no que você planejou e vai executar. Exato. Porque se você não tiver isso, você morre na praia. Você basicamente vai ser um clube de assinatura e uma hora o cliente vai encher dessa assinatura e vai te cancelar. Exato. Basicamente isso. E as agências não sabem que... Eu vou dar um exemplo de um cliente nosso, tá? Eu não vou dar o nome para não revelar quem é. Tá bom. Mas é um cliente que ele veio de outra agência. A gente passou literalmente 8 meses negociando esse contrato com eles. A gente tava ali, começou com 12 mil, aí caiu para 11, aí no apagar das luzes eles tiraram um servicinho, ficou 9 e uns quebrados por mês. A gente, perdemos aí quase 3 pau nessa negociação, mas beleza. Ok. Primeiro planejamento que a gente aprovou com esse cliente, ele aprovou 400 mil reais de investimento. Nossa. Então, quando você bota 400 mil reais, você tem comissionamento de produção, você tem comissionamento de mídia, você tem bonificações em cima. E com 400 mil reais, numa campanha, você consegue mexer o ponteiro pro cara. O cara vê aquilo, gera um valor percebido, e aí ele vai criar um laço com a tua operação. Perfeito. E esse lance de demitir cliente, eu acho que uma coisa que a maioria das agências tem receio é falar, como é que eu vou falar isso para ele, né? Como é que eu vou falar? Não, na verdade é o seguinte, para cliente, você nunca vai falar não. Você vai falar o preço. Pô, queria aprovar tal coisa, quero ser o cara que vai... Tá tudo bem, você quer aprovar cada post que eu fizer para você no Instagram? Sem problemas. Para isso a gente tem um plano que o plano custa, aprovação de post, esse plano custa R$5.500 mensais. Porra, mas é maior que o... Mas é um plano, então tá bom. Então vamos fazer sem aprovação? Vamos fazer sem aprovação. Ou seja, você vai jogar o preço, obviamente, porque o preço vai desencorajar aquela pessoa. E se ela realmente tiver afim, ela vai pular para dentro do barco. Então você faz uma limpeza orgânica dentro da tua carteira, você tem menos... com maiores pagamentos e uma equipe reduzida. O teu negócio passa a dar lucro. E aí você passa a ter um negócio de agente. E renegociar os clientes. Cara, a gente morria de vergonha de renegociar contrato. Parecia assim, se eu chamar ele para negociar, eu vou perder o cliente. Mas não é um bom momento para falar de valor com o cliente. Cara, renegocia os teus contratos, bicho. Não existe inflação, não existe ajuste, não existe tudo... Exato. Na vida. Tem que tratar profissional, senão ele não vai sentir que ele tá com uma equipe profissional, com um parceiro profissional. Aí eu acho que outra coisa que é muito importante também ensinar para as agências é: perdi o meu grande cliente, o que é que eu faço? Isso é uma coisa muito foda, porque quando você perde um grande cliente, ele abala a moral de todo mundo. Sim. É uma coisa assim que, putz... Clima de velório dentro da... Fica todo mundo se sentindo culpado. Ai, caralho, foi por causa disso, por causa daquilo. Cara, perder um grande cliente, eu digo isso porque no começo da pandemia, imagina esse caos todo, a gente tava pra perder o nosso maior cliente. E eu chegava pros caras e dizia assim, meu irmão, a gente não pode perder vocês. Não pode perder vocês. E a gente ia ganhando meses, e a gente sabendo que o clima com aquele cliente tava horrível. Então assim, se você tem um grande cliente... que ele é um pilar financeiro do teu negócio, primeira coisa, se planeje para acabar com a dependência dele. Sim. Dependência de um único cliente é uma coisa extremamente perigosa. E, saindo aquele cliente, tenha muito claro quem é o custo que está diretamente relacionado com esse cliente e tente transmitir um pouco dessa missão para as pessoas que compõem esse cliente, porque elas vão zelar mais por ele. E no momento que se perder o cliente... você vai ter um permission to play mais claro de desligar aquelas pessoas. Perfeito. Eu acho que uma das coisas que o meu lado humano puxou na pandemia, mas o meu lado gestor me julgou eternamente pelo que eu fiz, foi no começo do lockdown, por amor a todos os colaboradores, eu me comprometi eu estou disposto a fuder o CNPJ para salvar CPF. Então, quando os clientes grandes estavam saindo, a gente mantinha a galera, por amor à galera. E se você é gestor, você precisa entender que você tem que ter zelo pela sua equipe, você tem que amar a sua equipe, mas você tem que lembrar que as pessoas vêm e vão. Sim. E o teu CNPJ, ele está literalmente tatuado no seu corpo.
Dói remover um CNPJ. Não é fácil, não é só dar baixa no CNPJ. Fica uma cicatriz ali dentro. Então, tenha um plano muito claro para sair o cliente, agir com velocidade para reduzir teu custo. Sim. Ou então, preparar o terreno para não existir a dependência do cliente grande. Porque muitas agências têm um cliente grande e vários clientes pequenininhos. Perde isso daqui, tenta manter a equipe para atender um pool de cliente pequenininho, que no final das contas você só fez piorar a sua situação financeira. Total. Então, seja um gestor. Acima de tudo, seja um gestor. Saiba lidar com decisões difíceis e levar notícias ruins para as pessoas. E responsabilizar, não culpar. Responsabilizar é uma coisa que é necessário. Você precisa saber se responsabilizar pelo que fez e no momento de uma perda, agir com a responsabilidade necessária para corrigir aquilo. E como é que você corrige uma situação dessa? Perdi meu cliente. Primeira coisa, reduz seu custo. Respira. Porque se você agir com velocidade, você vai demonstrar que está afobado para o mercado. E nenhum grande cliente vai para a agência afobada. Não. Ninguém fecha rápido, pressionado. Então, crie um ambiente confortável, equilibrado, por mais que ele afete o teu resultado como sócio da operação, mas não deixe um buraco na esperança que outro cliente gigante vai aparecer do dia para a noite e tampar aquela lacuna. Bom. E em contrapartida, chame todos os clientes para negociar. Aquela história do subir a régua. Não é só pegar o pequenininho e subir para 2.700. O de 2.700, bota 20% de ajuste, o de 3.000, mais 20% de ajuste, de 5.000, E vai subindo. mais 20% de ajuste. Total. E vai subindo. É um trabalho gradativo, ano a ano, e muito respeitoso junto com o cliente. E tente sempre que possível dar segurança para o seu cliente, deixar as coisas muito claras para ele do que está acontecendo. Boa. João, tempo voa, amigo. Pô, se deixar aqui, A gente vai fazer um episódio de 4 horas e o Gui vai matar a gente aqui, brincadeira. João, assim, acho que mais do que claro, pô, vamos ter que fazer 2, 3 papos, tem muita coisa legal pra gente colocar aqui pra fora, mas quem quiser conhecer um pouquinho de ti, da própria PAN, mas principalmente da DashPAN, cara, onde que acha vocês? Boa. Quais são os canais disponíveis? Então, vamos lá. Primeiro a PAN, agenciapan.com. Cara, a PAN é uma agência que foi fundada em 2017 e, assim, nós temos muitas parcerias com outras agências, então também conversa com a PAN, eu acho super legal, principalmente se você está ali na parte de produção, se você tem um nicho específico, a gente tem criado um cenário muito bom também de indicar clientes. Então, como a gente já tem um piso mais alto hoje em dia, muitas vezes batem clientes e por relacionamento mesmo a gente acaba repassando para outras agências. E o DashPAN, dashpan.com, galera, pode entrar no site, lá dentro do DashPAN eu vou sempre deixar em algum lugar o link da minha agenda. Se você é de agência, eu recomendo, vem fazer uma demo, eu abro o sistema para vocês, eu mostro como funciona, eu mostro quais são as lacunas que a gente está tampando, e eu sempre brinco tanto com o pessoal do Partners, até com o pessoal do Hunt, que eles são 2 escolas fantásticas que criaram a base para o desenvolvimento dessa tecnologia e a gente consegue fazer uma coisa que é complementar toda essa galera, que eu vejo como uma irmandade real. A gente consegue chegar a um nível tático com vocês. A gente consegue chegar, entrar no call e desenhar o teu processo, implementar a tua ferramenta, automatizar o teu processo, botar a mão na massa. Por que a gente decidiu fazer isso? Porque como gestores, a nossa curva de aprendizado até aprender isso foi muito longa e a gente precisava da Belly como especialista para conseguir implementar isso com eficiência. E aí entra naquela lacuna de ensinar, aplicar e realmente funcionar. Então, existe um dever de ensinar e aplicar que é do gestor, ele precisa aprender para aplicar. Mas funcionar é a boa aplicação. E às vezes é pedir demais para um gestor, alguém de liderança de uma agência, aplicar coisas que são tecnológicas, processuais, gerenciais, e a gente está aqui para isso. A gente está aqui exatamente para ocupar essa lacuna. A gente não vem para implementar forçadamente um processo que funcionou. A gente vem para entender o processo do teu negócio, mapear ele, sistematizar e criar um ambiente que é mais confortável para o teu colaborador trabalhar,
ter mais qualidade de trabalho, visibilidade, você poder gerenciar melhor o que está acontecendo desses clientes. A gente teve mais de 50 clientes simultaneamente e era isso que a gente precisava para poder botar a cabeça no travesseiro de noite. E para o teu cliente, o tomador do teu serviço, a gente cria uma plataforma de tecnologia que ele vai passar visibilidade do que está acontecendo, gera um valor agregado fudido para quem está ali, desde a etapa comercial até dentro do teu operacional. Então, se você consegue beber da fonte de partners, ter boas tecnologias como o Runhoney, implementar um dashplan e automatizar essa cesta de várias funcionalidades, você consegue alcançar o tão almejado sair da operação. Eu acho que todo gestor ele quer poder confiar no seu time, ter certeza que as coisas estão acontecendo, que não tem tarefa perdida, que ninguém esqueceu da demanda do cliente, poder botar a cabeça no travesseiro de noite e descansar. Legal. E eu acho que a maior oferta de valor do Dashpan para a agência é isso, é trazer um conforto que já foi testado e validado nos últimos 3 anos e que pela primeira vez a gente está mostrando publicamente para todo mundo. Pô, animal. Boa sorte. Sei que Vamos você pra tá cima. com um projeto gigante e tem muito potencial. E conta com a gente também, tá bom? Valeu, Show. João. Tamo Obrigado, junto. cara. Top. Valeu. E obrigado você. A gente se vê no próximo. Ótimo.